Argentina e Egito se enfrentaram pelas oitavas de final na Copa do Mundo de 2026. 3-2 para a Argentina. E que jogo, acho que essa palavra resume bem. E também que jogo de entrega. As duas seleções se entregaram em campo. Foi um jogo que cada um com sua proposta, lógico, mas foi uma seleção que as duas se esforçaram ao máximo, seguiram aquilo que os treinadores tentaram. Pelo lado do Egito, o jogador e maior artilheiro da seleção. Do outro lado, a Escaloneta, que é campeã da última Copa. Egito, que na Copa do Mundo não tem tanta tradição, é só a sua quarta participação na Copa, e também venceu seu primeiro jogo, se classificou no primeiro jogo de mata-mata contra a Austrália. Não venceu, né, que passou nos pênaltis, mas se classificou e também passou pela primeira vez na fase de grupos. Então, é uma campanha histórica para o Egito, que poderia ter sido ainda mais histórica, mas infelizmente esbarrou no talvez maior, o segundo maior jogador de todos os tempos, dependendo de quem você achar. Para mim, pelo que eu vi, é o maior jogador que eu já vi, e talvez que eu vá ver pelo que ele conseguiu fazer em campo, que é o Lionel Messi, que perdeu um pênalti, estava fazendo o jogo um pouco mais apagado, mas não parou de tentar em nenhum momento. E quando se tem Messi em campo, não pode falar que perdeu um jogo, que o jogo já está acabado, que ele vai encontrar algum jeito do time dele vencer, e foi o que ele conseguiu fazer hoje. Tendo sido influente nos 2 gols, dando assistência para o gol do Tuti Romero e fazendo o segundo gol. No terceiro, ele só apontou onde era para tocar a bola e o Lautaro cruzou para Enzo Fernandes. E do lado do Egito foi um gol que foi um passe do Achu, que é o melhor jogador do Egito na Copa, infelizmente só no intervalo sentindo o corpo, e outro do Mohamed Zico, o cara que também fez gol no jogo contra o Brasil no amistoso e também fez um gol muito importante na partida do Egito contra a Nova Zelândia. É um cara que, mesmo com o nome parecendo um pouco folclórico, também é um bom jogador. O Egito que fez uma partida muito boa, principalmente pela proposta que tentou fazer em campo. E por 10 minutos, que a gente já fez o primeiro gol aos 80 minutos, parecia que não tinha como, que não tinha jeito, que não tinha o que fazer, que era a despedida de cada um dos ídolos dessa geração. Ia ser uma queda dominó. Domingo sendo o Neymar, segunda-feira o Cristiano Ronaldo e terça-feira o Messi, só que o Messi recusa a perder e se recusa a cair. É um cara que tem uma trajetória, principalmente pela Argentina, caramba, de espetacular, velho, de protagonista mesmo, coisa de filme, coisa que você talvez não veja depois, mas você tá conseguindo assistir o Messi agora, é um privilégio. É um cara que é fora do comum do que ele faz, o que ele tenta, o que ele busca fazer. É um cara que, se der o mínimo espaço, ele vai conseguir fazer uma jogada, mesmo no jogo que ele seria extremamente criticado por ter errado o pênalti que também é o calcanhar de Aquiles do Messi, mesmo que ele seja entre os maiores de todos os tempos e sempre o perseguiu. Foi o jogador que mais errou pênaltis também na história das Copas do Mundo. É um cara que tem esse defeito. Na campanha de 2022 do título, ele conseguiu melhorar bastante, tendo perdido um pênalti na fase de grupos contra a Polônia, né? Esse é o segundo pênalti que ele perde, tendo perdido no primeiro jogo contra a Áustria, tendo perdido nesse jogo contra o Egito. Mas, cara, é um cara que não dá pra duvidar. Eu tava vendo esse jogo, talvez seja um pouco criticado que o Ronaldo tá torcendo pra Argentina. Não me importa se tem a rivalidade, não me importa se tem diversas questões. Cada país na história da humanidade tem questões que é divergente eticamente, etnicamente. Então, tem diversos fatores para não torcer pra Argentina, mas eu não torço pra Argentina, eu torço pra Lionel Messi. Eu torço pela magia que esse cara consegue trazer, eu torço pela superação que esse cara teve, de ter se aposentado em Copas do Mundo, ter perdido, ter sido chamado de não argentino e ter conseguido agora, em frente ao seu povo, demonstrar por que ele é o Lionel Messi, por que ele é o maior vencedor da Bola de Ouro, por que ele compete com o Pelé, que talvez seja o maior revolucionário do futebol, e o Messi talvez seja o maior jogador, o melhor jogador, e o Pelé é o maior, por conta da questão de quantidade de Copas, mas, enfim. Agora falar do jogo, já deu para falar de Lionel Messi, mas não tem como falar dele no segundo gol e em tudo. É a cara da Argentina, é o cara que vem salvando a Argentina nessa Copa. O jogo começou de uma maneira que muitas pessoas não imaginavam, com o Egito dominar algumas ações, principalmente de pegar a bola e buscar jogadas de velocidade. É um time que tem foco a transição rápida, uma transição rápida com uma marcação alta, até que era discutido como o Egito marcaria a Argentina que tem um forte meio de campo, que talvez seja o principal diferencial, sem ser lógico, o gênio Messi.
mas foi um Egito que foi se encontrando na partida e encontrou um gol numa jogada ensaiada de bola parada com um passe do melhor jogador do Egito na Copa, pelo menos na minha opinião, que eu acho, mesmo tendo Salah, tendo Marmoush, que fez uma Copa extremamente abaixo, e também tendo o Mohamed Zico, que também foi um cara que foi muito importante, e mesmo ele tendo esse nome um pouco folclórico, mas é um cara que faz bastante gol, ele fez, acho que é o terceiro gol dele na Copa, ou o segundo gol, ele fez também aqui o gol contra o Brasil no amistoso antes da Copa, então é um cara que, é, mesmo que o nome dele seja em homenagem a um jogador brasileiro, é um cara que tem muita qualidade de jogo, principalmente de finalização. Mas enfim, retomando. O Egito saiu na frente no placar, coisa que não aconteceu para a Argentina nessa Copa. A Argentina saiu pela primeira vez atrás do placar. Então era uma Argentina que estava num cenário extremamente desfavorável, uma Argentina que mesmo assim criou, mesmo assim buscou jogadas, e num bom passo do Enzo Fernandes teve o pênalti marcado no tag da FIFA e entra das iniciais polêmicas nesse jogo. Muita gente pode discordar achando que não foi pênalti ou se a decisão do juiz foi certa, que a Argentina é favorecida. Eu admito que uma crítica que eu tenho é ao presidente da FIFA, dele favoritar tanto, principalmente o Messi. E, cara, é muito estranho você ver o presidente do organizador do torneio comemorando um gol de um jogador. Mas, e fora também a decisão que teve no Balogun, que o Donald Trump pediu para ele rever o cartão, ele manteve o cartão, mas o jogador pode jogar o próximo jogo, então... É uma curiosidade interessante para quem quiser saber. É a segunda vez que isso acontece, de um jogador ser expulso mesmo sem jogar outro jogo. E o jogador que fez isso pela primeira vez foi o brasileiro, foi o Mané Garrincha. Na Copa de 62 ele foi expulso contra o Chile. E mesmo assim, ele jogou a final, e muito por conta de ele ser tão absurdo que as pessoas queriam ver ele em campo. Então, é uma Copa, e o Garrincha ter jogado também é polêmico. Então, é óbvio que cada Copa ou cada jogo sempre vai ter uma polêmica, sempre vai ter um lado que a gente tem que analisar, mas e nesse jogo foi um desses, do gol anulado do Egito, que muita gente acha que não foi falta no Lisandro Martinez, que foi o favorecimento da seleção argentina por ser a Argentina, mas eu já chego lá. Enfim, o pênalti marcado, eu acho que foi pênalti, principalmente porque o Tagliafico chegou primeiro na bola. Eu acho que foi atrapalhado, assim como o pênalti que o Brasil teve no Matheus Cunha, que também muita gente fala que ele simulou, que ele deixou o corpo mole. Então, nessa Copa, infelizmente, está tendo muita questão de divergência de critério, o que é pênalti, o que não é pênalti. Então, é muito complicado você falar que é só porque é Argentina ou só porque é um país que aconteceu isso, mas mesmo assim foi um pênalti bem marcado, pelo menos na minha opinião. Mas mesmo assim, talvez o maior ponto fraco do maior jogador de todos os tempos, pelo menos para mim, é o pênalti. Ele que errou um pênalti em todas as Copas que disputou e bateu. Errou na campanha do título em 22, mas depois da fase de mata-matas acertou todos que teve. E nessa Copa não conseguiu fazer isso, mas defesa até que foi bem semelhante ao pênalti do Bruno Guimarães, o que Messi chutou para a meia altura, no canto, muito bom para o goleiro defender, mas o goleiro do Egito fez uma partida impecável, foi extremamente bem. Infelizmente, talvez ele não saia assim tão visto por ter tomado 3 gols, mas eram 3 gols que ele não tinha o que fazer, era 3 gols que tinham que ser esses 3 gols, tinham que ser desse jeito, que... Sim, velho, porque a Argentina não desiste, é o que a gente cobra nos jogadores do Brasil. E tem que falar também sobre essa comparação que, sinceramente, quem acha os jogadores da Argentina, principalmente pelos clubes ou pelos que eles jogam, tão superiores assim do Brasil? Mas eles têm uma coisa que é superior, que é a vontade, que é a dedicação, e deu certo. Eles estavam perdendo por 2-0 aos 80 minutos, o Brasil estava perdendo por 1-0 também aos 80 minutos, ou por volta de 80 minutos com o gol do Haaland, e murchou. Foi uma seleção que não soube o que fazer. A Argentina não, não, fez o 2-1 e foi buscar e não desistiu e continuou tentando e conseguiu virar um jogo e nem chegou a ter prorrogação ou pênalti. E continuando mais, foi uma Argentina que tentou, o Julián Álvares tentou, também teve jogadas de lançamento do Messi, poderia ter feito alguma jogada, mas a gente foi muito travado no sistema defensivo do Egito, que jogou com linha de 6, então estava extremamente difícil de jogar e também estava marcando bem a entrada da área, e principalmente por a Argentina ser uma seleção que joga principalmente pelo meio. Foi uma seleção que foi extremamente dificultada no que poderia fazer, no que poderia criar. Então foi um jogo que
foi sofrido da Argentina criar, foi sofrido da Argentina fazer alguma coisa, também não estava dando tão certo em bolas paradas, e acaba o primeiro tempo assim, 1-0 pro Egito, chocando o mundo, assim, com todo respeito ao Egito, que é o maior campeão da Copa Africana de Nações, mas é uma seleção que é abaixo da atual campeã do mundo e abaixo tecnicamente dos jogadores também, mas é um Egito que vinha se superando. Infelizmente, eu acho que é um dos principais de jogadores do Egito saiu por lesão no final do primeiro tempo, então poderia ter tido ainda mais trabalho a Argentina, e continuou tentando também no segundo tempo, continuou tentando, continuou buscando. E agora vai para outra crítica que eu queria fazer, que é o Lisandro Martins, que foi um cara que roubou bastante nesse jogo. E no primeiro gol ele estava disputando com o jogador do Egito, não vou me lembrar o nome dele, fazendo um vídeo assim, extremamente cabeça, não vi nada de estatística, tô falando porque eu vi o jogo agora e queria falar sobre. Ele perdeu o jogador de cabeça no primeiro gol. No segundo gol, que foi anulado, ele caiu no chão. Assim, foi falta, mas poderia não ter sido dado aquela falta. É muito difícil de falar o que é falta ou não, que o jogador realmente pisou no pé dele, o VAR pediu para chamar. Mas é triste porque foi uma roubada de bola que poderia acontecer sem falta ou por qualquer outro momento do jogo, mas o contra-ataque do Egito foi extremamente bom. O camisa 2 do Egito fez uma jogada muito bom, um cara que deu muito trabalho, um cara muito correria, também tem habilidade. Encontrou o Salah, que encontrou o Zico, tirou até a camisa, comemorou, mas infelizmente o gol dele foi anulado. E entra essa polêmica, né? Será que se o Egito tivesse feito esse gol, teria feito o outro, que seria o terceiro? Ou será que o Egito pararia? Seria só 2-0 e a Argentina mesmo assim conseguiria virar? Então, não tem como saber, não tem. É muito difícil você falar. Na minha opinião, foi falta. Foi falta, acho que foi por conta de ter sido um pisão assim. É que teve faltas e não faltas marcadas nesse lance nessa Copa, então é um pouco difícil de dizer. Mas eu acho que foi falta, mas o juiz poderia ter marcado no campo. Então, se for uma falta para marcar no campo, mas como não foi marcada, eu deixaria o gol ser válido. Eu acho que eu não posso, sim, falar só porque eu sou fã do Messi que não é polêmico, que essa classificação não vai ter esse asterisco, porque foi uma jogada que poderia sim ter sido gol, que poderia sim ter sido diferente, mas falando aqui do jogo como foi um momento decisivo do jogo e a Argentina continuou tentando, continuou buscando, tirou o Lautaro Martins, foi fazer algumas mudanças para tentar chegar mais perto do gol e dava para ver a tensão, assim como foi no jogo de Cabo Verde, os jogadores da Argentina estavam tensos, estavam sem coisa que fazer, estavam dependendo muito de Lionel Messi com 39 anos, sim, ele é o protagonista dessa Argentina, é o principal criador, o principal jogador, o principal finalizador, é um cara que você pode contestar algumas questões sobre não ser mais o mesmo, dele não ter o mesmo ranking, de ter algumas coisas, mas ele muda, ele tenta e ele consegue renovar, tentar, e tá nessa Copa como sim o artilheiro e o protagonista, e agora, pelo que eu vi na estatística, ele é o maior assistente da história das Copas e o maior artilheiro, então, o que falar desse cara? Continuando, a Argentina também buscou uma jogada de escanteio e o Egito fez 2-0, muito semelhante mesmo ao gol que foi anulado. E foi a mesma jogada, mas dessa vez sendo o Salah pegando a bola, tocando o camisa 2 do Egito, não me recordo o nome dele, mas mesmo assim o Zico fazendo gol e novamente o Lisandro Martins deixando o jogador do Egito chegar livre para fazer o gol. O segundo gol que foi validado foi mais fácil do que o que foi anulado. Então, o Lisandro Martins foi decisivo para a classificação da Argentina contra Cabo Verde. Fez uma péssima partida hoje, assim. É porque, tudo bem, a Argentina não sofreu tanto, não sofreu diversas vezes, mas nos momentos que precisava ele falhou. E poderia ter sido eliminado, era o mais provável para quem estava assistindo o jogo, para quem não estava tão esperançoso em algo, que acabasse dessa maneira. Ele seria, obviamente, culpado como pior jogador, assim como o Messi por ter perdido o pênalti, mas não aconteceu, então acho que não é tanto pra ficar só falando mal do cara, mas pra mim os dois gols foram erros dele, falhas individuais que a Argentina tem que corrigir, e a Argentina também tem que corrigir muito essa questão de não ter um ponto, assim como teve o Di Maria em outras Copas, que era um dos protagonistas, um dos caras que puxavam o jogo com o Messi, um dos caras que faziam jogadas que
tinham algo a mais, tinha um drible, tinha uma dificuldade a mais. O Di Maria sofreu até o pênalti na final da Copa de 2022, então uma Argentina que sente muita falta de um jogador que não foi convocado, tinha se aposentado da seleção por idade ou por dar espaço para novos jogadores, mas é um cara que a Argentina sente muita falta ainda, é um cara que poderia sim estar nessa Copa, poderia sim estar ajudando ainda mais o Messi. Mas, falando no Messi, no momento que a marcação do Egito fez 79, 78, 79 minutos de praticamente perfeição, tirando o pênalti. Marcando muito bem, fechando muito espaço, mas assim como todo time, assim como todo ser humano, descansaram e deram espaço. Lionel Messi encontrou um passe perfeito para Tuti Romero fazer no 2-1. E no 2-1, para dispensar, talvez a Argentina empate, ainda tem mais 10 minutos, talvez consiga fazer um gol, levar mais para a prorrogação, mais 30 minutos. E a Argentina foi tentando, teve de novo escanteio, o Messi fazendo um bom jogada individual, mas no novo cruzamento para a área, que ficou no bate-rebate, acho que foi ajeitado até mesmo do próprio Romero, Messi chegou, ele cruzou, e a jogada se desenrolou na área e ele apareceu para fazer o gol. E nesse gol dava para sentir que a gente ia fazer um gol. Dava para sentir que tinha mudado. Antes a tensão que tinha no estádio agora virou impulso, ânimo para os jogadores continuarem tentando. E ficou um jogo novamente franco, né, com empate. E o Egito também tentou se lançar mais ao ataque, tentou buscar mais jogadas. E tem outra nova polêmica, que foi sobre o pênalti que não foi dado no Marmoush. Eu acho que não foi pênalti, principalmente pelos critérios que vencem nessa Copa, eu acho que não foi pênalti, mas fica sempre aquela pergunta, sempre vai ter gente para usar esse asterisco. Será que fosse na Argentina? Assim? E assim como o gol que foi anulado do Zico, será que fosse para a Argentina? Será que não teria sido anulado esse terceiro gol? Ou será que não sei o quê? Mas o lance do Salah não foi pênalti, do Marmoush também acho que não foi. Então, a Argentina conseguiu criar uma nova jogada e essa nova jogada resultou em um gol antológico do Enzo Fernandes de cabeça. Infelizmente o goleiro do Egito não teve culpa em nenhum dos 3 gols. O do Messi, ele nem encostou na bola, mas poxa, um paulado de dentro da área, um chute que ainda pegou no travessão e entrou. Mas não tem como culpar esse cara. E a Argentina virou. No final de jogo foi mais da Argentina conseguindo fazer cera, conseguindo se defender, conseguindo fazer o jogo que a gente conhece aqui, a gente que acompanha o futebol sul-americano sabe como é que é, os times argentinos, a seleção argentina, os jogadores argentinos, então uma seleção que conseguiu segurar na reta final, o Egito que não criou nenhuma última oportunidade. Teve até uma questão que eu não cheguei a ver o que poderia ter dado, que o treinador do Egito fez o símbolo de racismo, não sei se foi algum torcedor, alguém da comissão técnica da Argentina, algum jogador, isso é para ver depois. Mas, para finalizar, a cena que mais marca esse jogo é como o Messi saiu. Saiu se emocionando, saiu chorando. E, e mesmo classificado, ele se emocionou como diversos jogadores também se emocionaram. Jogadores que foram eliminados. A gente viu o Cristiano Ronaldo naquela expressão que ele fez. A gente viu o Neymar chorando. E viu o Messi chorando porque ele sabe da importância dessa Copa, que talvez seja a última. Muitos se despediram, mas ele continuou. O Luka Modric se despediu, o Cristiano Ronaldo se despediu, o Neymar se despediu, mas o Messi mantém para mais um jogo. É muito difícil descartar a Argentina de ser campeã da Copa, mas também é uma seleção que vem sofrendo bastante, é uma seleção que em 2022, mesmo também tendo sofrido, era uma seleção que criava mais, tinha mais jogadores que poderiam decidir, mas a Argentina vem vindo daquele jeito, passou contra o Cavete por 3-2 e passou pelo Egito por 3-2, 2 seleções africanas. E tem essa questão, né, sobre as seleções europeias ser o maior nível, sobre o futebol sul-americano também, mais de não darem tanto foco mais as seleções da África, mas são seleções que, agora sobre o Marrocos, mas foram seleções que jogaram extremamente bem, que merecem todo o aplauso, principalmente a República Democrática do Congo, Cabo Verde, hoje o Egito, e eu disse tristeza que outro craque também teve que sair, um dos principais jogadores que eu também já gostei bastante, que é o Mohamed Salah. Não posso passar também sem dizer sobre ele. O Salah que não teve a melhor geração do Egito, vem melhorando um pouco agora com o Marmoush, até mesmo com o Zico, mas o Marmoush é o principal destaque, mas fez uma péssima Copa. E eu acho também que foi o principal jogador do Egito, mesmo com o Salah sendo ainda o cara, o líder, o principal jogador tecnicamente. Mas fica triste essa eliminação do Egito. Assim como foi para Cabo Verde, foram 2 seleções que tentaram, que merecia, mas infelizmente tentaram
a campeã do mundo e enfrentaram Lionel Messi. Contra Lionel Messi não, é muito difícil você ganhar. Você tem que fazer todos os minutos perfeitos e infelizmente as duas seleções foram eliminadas, mas não sei como vai ser o próximo jogo da Argentina. Talvez seja o último jogo de Messi na Copa. Todo jogo talvez seja o último dele. Então é bom apreciar para quem é fã e para quem torce contra. Vai ter que aguentar mais um pouco, porque esse cara não quer sair dessa Copa e quer ganhar o segundo título dele de Copa do Mundo. Bom, é isso. Foi talvez, assim como o Cabo Verde, a Argentina, a melhor partida da Copa. A Argentina, mesmo passando e sendo criticada, sendo questionada, vem fazendo as melhores partidas da Copa e vem se classificando. E vai saber como é que vai ser a final. A seleção que mais tem confiança que talvez ganhe a França, que passou muito bem pela Suécia, mas tem muita dificuldade pelo Paraguai defensivo. Também tem a seleção da Colômbia, da Suíça, que são seleções que também têm bons jogadores, mas normalmente não são vistos como favoritos. Do outra chave também tem Inglaterra, tem Noruega, né? Vai saber o que pode acontecer nessa Copa. Mas bem, nós sendo a Copa dos protagonistas, e o maior protagonista dessa Copa é Lionel Messi. É isso.